Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Essa é uma lição muito bonita, né? Vamos explorar um textuário muito famoso. É a lição de número 7. Outro aspecto da família, que é o relacionamento entre nora e sogra. E o nosso textuário está no primeiro capítulo do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Graças a Deus. E a nossa verdade prática diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem, obviamente, como genro e sogro, né? Claro que a ênfase está para o gênero feminino, mas pode sim ampliar esses aspectos. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, e os versículos 1 a 5, versículo 8, depois versículos 12 até o 14. Eu quero convidar os irmãos para que reverentemente se coloquem de pé, os irmãos que estão de maneira presencial aqui, e os que estão aí nos seus lares nos acompanhando. Abra aí sua Bíblia, ou me acompanhe aqui na tela, ou se você tem a lição, mas leia de maneira alta, leia juntamente comigo, porque isso é bom para você acolher melhor todo esse conteúdo. Então vamos ler juntos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 8. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Agora, versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já é muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto
a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos então orar e vamos expressar nossa gratidão pela vida de cada mãe e também pelos 75 anos do Estado de Israel, porque o Salmo 122, versículos 6 e 7, tem uma palavra muito linda, profética, para quem ama o Estado de Israel. Diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, dentro dos seus palácios. Então você quer ser próspero? Ore por Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. E o profeta Isaías diz que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E inclusive a Jerusalém celestial também é Jerusalém celestial, o nome dela. Olha que coisa, né? Então vamos orar. Pai, te damos graças. Queremos te agradecer por esse dia 14 de maio. Te louvamos pela vida das nossas mães, cada mãe aqui presente, cada mãe, Senhor, que se levanta nesse dia, que ela possa ser abençoada, guardada, protegida. Ministramos saúde sobre elas. Meu Deus, abençoa todas as mães nesse dia. Também te louvamos por mais um ano do Estado de Israel, que completa 75 anos, conforme as santas profecias, meu Deus, que o Senhor restauraria o teu povo, e de Sião sairá a lei. Te louvamos e pedimos paz sobre Jerusalém. Guarda o teu povo, guarda, Senhor, a tua igreja, proteja, Senhor, livra-nos de todo mal, que a tua boa mão permaneça sobre nós, e abençoe o estudo dessa manhã, no nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Ruth, capítulo 1, versículo 16, disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então esse é o nosso textuário. Ele está no capítulo 1 do livro de Ruth, que é um livro pequeno, mas é uma belíssima expressão, né? E essa é uma expressão que tem mais de 3.000 anos. Então veja que coisa, né? Uma expressão poética, embora o livro seja histórico. O livro é classificado, o livro de Ruth, como um livro histórico, mas especificamente esses versículos 16 e 17, né? Ele está dentro de um contexto poético. É provável que esses dois versículos sejam os dois versículos mais conhecidos e citados. Pelo menos a gente percebe isso em cerimônias, em renovação de votos, em casamentos. É comum essa citação. Mas esses dois versículos também é objeto de um intenso debate teológico e filosófico, porque no mundo secular, algumas pessoas de orientação sexual homoafetiva tentou pegar esse texto para justificar as suas práticas. E é uma desonestidade intelectual assustadora, porque o texto não tem essa percepção. Isso é uma expressão de uma mulher em relação à outra, mas no sentido de maternidade, é no sentido afetivo maternal. Então não tem a ideia da sexualidade como grupos de orientação homoafetiva tentaram fazer. Então, quem usa esse texto aí para defender essa prática é de uma, usar até um conceito católico, né? É de uma pobreza franciscana, né? Porque a ordem de São Francisco é muito pobre, né? Então é de uma pobreza franciscana querer utilizar
esse tipo de argumento, porque ele não é cabível em nenhum aspecto. Aliás, para quem não sabe, o Antigo Testamento, quando no caso uma mulher está falando dessa maneira afetiva, só pode ser o relacionamento maternal ou de ser humano, de respeitabilidade. Porque no Antigo Testamento, nos livros da Bíblia, já é condenado qualquer tipo de desvio ou de prática considerada fora do padrão estabelecido no livro de Gênesis. Mas existe um outro problema cultural. Quando, por exemplo, Davi fala de Jonatas, por exemplo, que também é um texto utilizado pelos grupos homoafetivos, é um desastre eles tentarem usar essa expressão. Por quê? Porque o relacionamento cultural desses povos antigos difere do nosso. O nosso conceito hoje de respeitabilidade de gênero não é igual daquela época. Lá, o relacionamento de um homem em relação ao outro homem tinha mais a ideia da afetividade de respeitabilidade do que de sexualidade. Não era isso que estava em jogo, mas era o exemplo, a bravura, o modelo patriarcal, é outra percepção. Então, não tem jeito de usar esses textos. Mas grupos utilizam isso, às vezes até de maneira filosófica, porque eles nem acreditam na Bíblia, nem creem na Bíblia nada, mas pinçam versículos que sugestionam na sua percepção e fazem inferência com uma desonestidade intelectual assustadora, porque desrespeitam o conteúdo histórico, o conteúdo cultural, etc. Então, embora esses textos são muito debatidos, tanto nessa perspectiva que eu passei aqui para vocês, que é uma percepção muito filosófica, não vou dizer religiosa, porque eles nem creem na Bíblia, mas também o texto é muito utilizado por nós em uma perspectiva das cerimônias, tanto de votos como de casamento, é utilizado. Esse relacionamento de uma jovem moabita em relação a um parente se dá em uma construção de relações. Lembrando que as mulheres nesse período, elas não têm o status que têm hoje. Então, os direitos que as mulheres têm hoje, culturalmente, a respeitabilidade, o que as democracias fizeram, isso não tem naquele momento. Estamos falando, então, de pessoas que são consideradas, basicamente, seres objetos. Não tem a mesma dimensão de hoje. Mas é exatamente versículos como esse que já expressavam ou que apontavam que não se tratava de objetos, mas de pessoas plenas que têm sentimentos, e como que Deus vai utilizá-las. Então, na percepção divina, se vê já a humanidade plena, mas na percepção humana desse período, elas não são consideradas seres humanos plenos. Aliás, até na época de Jesus, os rabinos tinham uma certa dificuldade em achar se as mulheres, se o gênero feminino era um ser humano pleno. Eles tinham dificuldade. Os judeus oravam oravam lá no templo, e a oração deles era muito estranha, porque eles agradeciam a Deus, os homens, né? Porque eles tinham nascido judeus, né? São descendentes de Abraão. Agradecer a Deus porque eles eram livres, né? Não eram escravos, não estavam sob o jugo da escravidão. E a terceira gratidão era pelo fato de ele ter nascido homem. Então veja como eles tinham uma depreciação ao gênero feminino. Então, mas quando vem o Senhor Jesus, ele vai restaurar a posição da mulher, quando ele mesmo acolhe as mulheres fazem parte do ministério de Jesus, ajudam com as suas fazendas, estão presentes nos grandes efeitos, nas grandes doutrinas da Bíblia, nos grandes momentos, e também as mulheres recebem uma atenção especial de Jesus, especialmente uma mulher estrangeira, que é a mulher samaritana, né? Como que Jesus acolhe. E depois o apóstolo Paulo quebra qualquer paradigma, quando ele fala que diante de Deus não existe acepção de pessoas, mas que os gêneros são todos acolhidos por Deus, né? Aí não entra mais a percepção de que
o feminino, de alguma maneira, teria alguma inferioridade. Essa doutrina, no cristianismo, se desenvolverá a partir do 3º e 4º século, e especificamente por um doutor da Igreja Católica, chamado Agostinho de Hipona. Ele que vai dizer que a mulher é um mal necessário. Então, uma invencionice criada por um filósofo que se converteu, mas tinha uma, nem vou falar fraquezinha, né? A fraquezona mesmo, né? Não entender. Por que ele dizia que era um mal necessário? Porque havia necessidade de dar reprodução. Mas que homem que era homem não devia nem casar. Olha que fraqueza. Sendo que Paulo fala abertamente que para ser bispo tem que ser casado. Está vendo? Não que o celibato não seja importante. Claro que é louvável, é uma condição. Quem tem chamado de Deus, Jesus falou, que maravilha, quem tem esse dom. Mas essas coisas não podem ser impostas. Nem uma coisa nem outra, né? As pessoas têm que ser livres para suas chamadas. Qual é a chamada que você tem? Se é para ser casado, amém, case e está tudo bem. Se não é, fica na condição que Deus te deu. Mas desenvolva sua potencialidade e sua chamada. E não seja amargo pela sua opção. Pelo contrário, a opção que você tomou nessa condição, desenvolva sua potencialidade. Né? Então, há uma discussão filosófica sobre esses versículos nesses aspectos, porque nós temos questões culturais que temos que levar em consideração. Não dá para a gente pensar o versículo e já jogar como se fosse. Não, tem um contexto. Vamos para esse contexto? Bom, Ruth, ela não conseguia separar-se da sua sogra Noemi. Quais são os motivos? Primeiro, uma sociedade onde não existe voz para o feminino, que é a sociedade moabita, mas também que é a sociedade israelita. Ambas as sociedades, as mulheres não tinham a voz que nós imaginamos que elas têm hoje. Segundo lugar, Ruth, ela se apega à sogra porque ela observa na sogra a piedade. E isso é importante. As mulheres que têm filhos casados sinalizarem para a próxima geração uma vida de piedade, de exemplo. Porque se não há exemplo, não há apego, não há respeito. Porque tem gente, irmão, que quer decretar respeito. A partir de hoje você me respeita, hein? Isso não existe, irmão. Não tem autoridade por decreto-lei, isso é ditadura, é autoritarismo. A autoridade você ganha por uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida exemplar, porque aí o temor de Deus vai operar na vida das pessoas que convivem com você. Então você terá autoridade pela sua vida de santidade, de relacionamento com Deus. Você terá autoridade. Mas não é porque você falou que você é autoridade. Quem manda aqui sou eu. Já não manda há muito tempo, coitado. Só ele que não percebeu, ou só ela que não percebeu. Então não é por decreto-lei que você manda, mas é por vida. Vida que inspira as pessoas. Eu quero ser como essa pessoa. Ela me inspira, ela me motiva. É um instrumento na mão de Deus. Isso, a vida de Noemi era assim, ela inspirava. Ela transmitia algo que impactou quem? As noras. Então, se uma sogra quer ter respeito pela nora, viva o evangelho na sua plenitude. Não adianta ficar falando, pastor, minha nora não respeita. O que você quer? Que eu decreto? Respeita a irmã, em nome de Jesus. Não funciona. Você tem que viver o evangelho. Tem que ser cheia do Espírito Santo. As sogras têm que ser cheias do Espírito Santo. Agora, essa piada que existe no mundo é outra coisa, irmão. Isso aí não sei nem quem inventou, né? Porque o problema está numa outra raiz. A complexidade do assunto. Que Deus falou que deixará o varão seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só que tem varão que não se toca, né? Ele se uniu à mulher, mas continua ligado à mãe. Aí vem os grandes problemas de relacionamentos que temos assistido por aí, né? Na igreja não tem, graças a Deus. Mas no mundo está cheio de gente assim. Sabe? Essa fraqueza mental. Irmão, a pessoa mais importante para você, depois que você casou, é a sua esposa. Você está ligado a ela. E aí, irmão, aí você vai administrar. Para dessa história, né? Tá boa a comida? Não está igual a mamãe. Então volta para casa da mamãe, seu simplicidade. Não tem comparação. Seu cônjuge é incomparável, irmão.
E a palavra de Deus é deixa nesse sentido. Para de comparação, para com esse cordão umbilical que você já tem maioridade e é casado. Olha, irmão, Deus está me usando aqui, hein? Olha que lindo. Não é sempre não, mas de vez em quando Deus me usa, irmão. Então, irmão, siga a Bíblia, é só seguir a Bíblia. Então, a partir do momento que você casou, é um novo altar. Isso não significa que você vai abandonar a família, não é isso, irmão. Mas o seu cônjuge tem que sentir que, de fato, o seu cônjuge é a pessoa mais importante a partir desse momento. Tá? Porque tem gente que não conseguiu entender, né? Isso tem uma dificuldade para entender as coisas. Então, Ruth, ela não conseguia separar de Noemi, porque ela viu em Noemi a santidade, a piedade, a fidelidade. Isso são elementos implícitos no texto, não está explícito. Como que nós sabemos que são elementos implícitos? Porque Deus vai usar a Noemi para que a Ruth, que é a nora dela, seja então a árvore frondosa que gerará o Messias. Olha aí, olha onde vai chegar o negócio. Então, é Noemi o instrumento de Deus que vai despertar a chamada em Ruth, uma estrangeira, uma moabita, para que ela entre na família do Messias, irmão. Imagina que complexidade é essa. É uma deslógica, mas é a ideia de Deus. Extraordinário, o plano de Deus. Tá? Então é complexo, mas veja como um ser humano pode ser o canal de bênção para que outro ser humano seja um canal de bênção ainda maior. Então sua vida deve ser uma inspiração para o seu filho, para a sua nora, para toda a sua família. A sua vida tem que ser um elemento inspirador. Essa é a ideia dessa lição, na perspectiva aí que nós estamos observando. Então esse impulso que brotou no coração de Ruth, na alma dela, de ter um destino ou uma chamada ligada à sogra, dependia de muitas coisas, entre elas, de ela sair da sua casa, do seu povo, das suas divindades, dos seus usos e costumes, da sua cultura, e aí ela ia ser estrangeira. Quer dizer, a Noemi, que era estrangeira em Moabe, agora Ruth, que seria estrangeira em Belém de Judá. E ela teve essa percepção e foi então chamada por Deus para ser uma dos instrumentos de Deus para a vinda do Messias. Não poderia tornar-se esse plano concreto se Ruth não tivesse a sensibilidade espiritual de entender esse processo. Agora, vamos aqui pensar entre nós. Qual é a possibilidade, na perspectiva racional, humana, de Ruth ir para Belém de Judá? Zero. Por quê? Vamos falar zero, né? Então 1%. Por quê? Olha, veja a atitude da sua cunhada Orfa. A Orfa fala assim, aí quando Noemi fala para as duas, olha, eu não tenho mais idade para casar, aí ela está falando de uma coisa muito interessante, que é a lei do levirato. O que previa a lei do levirato? Quando um moço de uma casa, né, uma família de 3 homens, por exemplo, quando o primogênito casar e falecer sem filho, aquela mulher deveria ser entregue para o próximo filho, mesmo que ele não gostasse dela. Era por quê? Porque aí desse relacionamento, o descendente seria daquele que faleceu. Era para não destruir os ramos da família. Então essa era a lei do levirato. Então, numa família já sabia, se morresse o filho primogênito sem filhos, aquela mulher, esposa do filho primogênito, seria passada para ser entregue ao segundo filho. Não é para eles terem uma vida matrimonial, não necessariamente, mas era para ter um filho, para ser correspondente à descendência do primogênito. Essa era a ideia da chamada lei do levirato. Aí a Noemi fala assim, eu não vou ter mais filhos, eu não tenho mais idade para ter filho, para se aplicar a lei do levirato. Não dava, por isso que ela fala ali, não tem jeito,
eu não vou ter mais filho, não dá. E mesmo se eu tivesse, eles iam esperar eles crescerem para casar com ele, não tem lógica. Então, a primeira oposição aí contra a possibilidade das duas moças ficarem com a Noemi. Ela destrói essa ideia. Então, por essa expressão de Noemi que nós lemos na nossa leitura inicial, na leitura bíblica de classe, eu já infiro que a Noemi tinha uma certa idade. Ela já não podia ter filhos, não daria mais tempo. E mesmo se tivesse, não teria mais condições daqueles filhos ficarem adultos para a aplicação da lei do levirato. Ou seja, para suscitar descendência. Então, o primeiro ponto já está. Então, já desestimulou. Segunda questão. As mulheres, numa sociedade daquela época, sem cônjuge e sem filhos, é um peso social. A sociedade não ojeriza. Ao ponto de Ruth fazer uma interpretação que Jó teve também. E que todos os antigos tinham. Quando ocorria uma tragédia, eles interpretavam que era o peso da mão de Deus. Eles interpretavam o abandono de Deus. Então ela fala, eu estou amaldiçoada. Eu perdi o marido e perdi os 2 filhos, então eu sou uma pessoa completamente agora vulnerável. Parece que Deus me abandonou. Essa é uma interpretação teológica da antiguidade. Jó tem essa mesma atitude, inclusive, Jó não, porque no fundo ele fala isso, mas o Jó, ele diz o seguinte, ele amaldiçoa até o dia do aniversário dele, porque ele se sente que tem alguma coisa errada com ele. Mas os amigos de Jó têm essa teologia mais clara, ao dizer, você está amaldiçoado, você está em pecado, tem alguma coisa errada na sua vida, não é possível nada dar certo na sua vida, você está com um problema espiritual. Essa interpretação ainda está presente hoje. Tem gente que ainda insiste nessa tese, embora pode ser mesmo verdadeira, mas não necessariamente. E os 2 casos que não foi real, é o caso de Jó e agora é o caso de Noemi. Fala, o que está acontecendo com a Noemi de perder o marido e os 2 filhos? Essa mulher está com algum problema. E não estava. Então, mas ela mesma chega a essa conclusão. Então, qual é a lógica das 2 noras jovens, moabitas, acompanharem uma mulher que teoricamente não pode mais oferecer nada, porque não pode ter mais filho, e também parece que está amaldiçoada, pelo menos aparentemente. Quem quer ficar com uma pessoa assim, que não vai te oferecer mais nada, e além disso parece que está amaldiçoado? A órfã agiu como a maioria das pessoas agem. Deus me livre, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou voltar para a minha família, porque eu tenho muito mais chance, eu tenho um futuro. E logicamente é isso mesmo, é perfeito isso. Então o que aconteceu? Que a Ruth teve uma epifania e falou, eu vou ficar com você, onde você for eu vou também. E onde você dormir eu durmo, onde você morrer eu vou ser sepultado, porque nos próximos versículos, no versículo 17, ela fala isso, onde você morrer, morrerei eu, onde você for sepultado, serei sepultado. Essa convicção que brotou no coração dessa mulher, que tudo conspirou para ela não sair de Moabe, tudo conspirou, não vai, não vai, não vai. Todas as aparências humanas, todas as questões que eu levantei conspiram, e são favoráveis à órfã. A órfã que está certa. A órfã que tem juízo. A órfã que faz um raciocínio esclarecido, claro. O que aconteceu? Aquelas coisas de Deus, sabe? Quando tudo conspira contra você, mas você fala, eu tenho uma chamada. Eu sinto que eu devo ficar com você. Aonde você for, eu tenho que ir. Deus tocou. Aqui, irmão, é aquela coisa que ninguém entende. Fala, mas essa pessoa não tem juízo. Essa pessoa, ela está agindo de maneira ilógica. Mas existe uma voz lá no seu coração, que deixa na alma, é como um pavio que fumega, sabe? Aquela coisa que está ali, dizendo para você, vai, eu estou contigo, eu vou te proteger, eu tenho um plano na sua vida, e eu vou fazer grandes coisas através de você. Contra toda a lógica humana, contra todas as possibilidades sociais, culturais, a Ruth se levanta contra toda essa conspiração. E além disso tem mais um detalhe ainda que eu não explorei.
A própria voz da Noemi. Fica, olha ela, a mulher educada, amável, inspiradora. Um outro problema, é como se o pastor falasse, fica. E agora? E ela, aquela chamada, algo estava na alma dela que motivou. Isso chama fé. O firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Então, irmão, quando você tem essa comunhão com Deus, que transcende os elementos humanos, parece que não tem lógica, mas Deus abre portas onde não existem. Porque isso é milagre. É quando você não vê solução para o seu problema. Eu sei que Deus está falando com alguém especificamente. Sabe esse seu problema que parece que é insolúvel, que não tem solução? Aí ocorrerá o milagre de Deus. A porta se abrirá onde não existem portas. Isso subverte a lógica e o raciocínio humano. Na perspectiva humana, não há lógica nenhuma a postura da Ruth. Mas é louvável a postura da órfã, na perspectiva humana. Ela é que está certa. Ela fica com o seu povo, ela fica com seus pais, ela fica com a sua família, até porque ela tem a bênção da própria Noemi. Elementos de uma dedicação total. Primeiro, há insistências contrárias à chamada dela. Então você vê que há uma chamada no coração, porque as duas estão seguindo Noemi, as duas. Aí a Noemi para e fala, peraí, não está certo isso, eu não tenho mais condições. Aí apresenta todos os elementos que impedem que ambas as acompanhem. A órfã aceita, a Ruth reage. Ela reage às condições adversas que vão contra um propósito maior, que não está claro, ninguém sabia. Então, ela enfrenta as suas insistências que tentam conspirar contra essa chamada. Segundo, Ruth tinha de seguir Noemi. Ela tinha, isso é uma coisa que Deus pôs no coração dela, então ela vai fazer isso. Agora, por que ela tinha? Porque ela tinha uma chamada no coração. Não está claro o que era. Ela tinha uma chamada, mas não está claro nesse momento da história. Havia um certo lugar, nós nem sabemos onde era. A Noemi sabia, ela ia voltar para a terra dela, Belém de Judá. Mas e a Ruth? A Ruth nunca tinha ido em Belém. Não tem sentido. Onde que é isso aí? Belém de Judá? Não sei onde é isso. Ela mora em Moabe. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar o mapa para vocês. O povo de Noemi teria de ser o povo de Ruth para que essa chamada se concretizasse. Ela teria que mudar de povo, teria que mudar de cultura, teria que mudar de religião, teria que mudar de toda a sua perspectiva. São mudanças muito profundas. Como Ruth poderia vir a ser a bisavó de Davi se ela não tivesse ido para Belém? Como que Ruth poderia ser a bisavó ou uma ancestral do Messias se ela não fosse para Belém? A profecia é clara. E tu, Belém Efrata, de maneira alguma é a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá o guia de Israel. Essa que a profecia dizia. Então, qual a possibilidade de ela fazer parte da família, da genealogia do Messias? Aliás, existem duas estrangeiras que entram na genealogia do Messias. Raabe, de Jericó, e Ruth, a moabita. Elas entram. Isso é um sinal claro que o Senhor Jesus seria o Salvador da humanidade. Ele salva todos. Tá vendo? Embora você vê toda a exclusividade de uma linha que é a família de Abraão. Somente ali a Ruth poderia participar da comunidade que haveria de produzir finalmente o Messias. Não tinha jeito, se ela ficasse em Moabe, não haveria essa possibilidade. Tanto é que a órfã ficou. Nem sabe mais a história da órfã. Ninguém pode dizer, a única coisa que ficou da órfã é o nome dela, né? Que tem artistas famosos que nós chamamos órfã, né? Mas é só isso. Ninguém sabe o que aconteceu com a órfã. Ninguém sabe. Tá? Embora a morte haveria de separar as duas em algum momento, chegando o tempo, né, da Noemi falecer, o propósito já teria sido operado através, então, da chamada da Ruth, do acompanhamento da Ruth.
A decisão de Ruth era tão definitiva que incluía a referência à morte e ao sepultamento. Falar, onde você morreu, eu morro também. Ela tinha tomado uma decisão tão firme, né? Não havia espaço para dúvida na decisão dela. Onde, tá bom, se você for sepultado, eu serei também. Em outras palavras, ela ficaria acompanhando a sogra dela. Está na cara que essa sogra dela era de fato uma mulher que transmitia paz, amor, acolhimento, que ela não via na sociedade moabita. Ela não enxergava isso. É esse exemplo que nós temos que dar, para que as pessoas comecem a entender que estar na igreja é melhor do que estar na sociedade moabita. Tá? Estar junto com Noemi é melhor do que estar no mundo. Estar junto com a igreja é melhor do que estar no mundo. É essa a analogia que a gente faz nessa manhã. Ruth invocou o julgamento da parte de Deus. Ela chega a falar isso. O compromisso dela foi além. Para mostrar a lealdade que ela tinha em relação à sua sogra. E essa nova fé, com a consequente abandono dos antigos caminhos. Ela vai então assumir toda a fé da sogra. Quer dizer, a sogra foi um exemplo extraordinário. Então Ruth não abandonou a Noemi, antes continuou a segui-la, alegremente abandonou o seu próprio país, Moabe, o seu próprio povo, os moabitas, os seus usos e costumes, e com um novo júbilo foi com uma resolução forte, né, com uma postura, não, eu vou acompanhar, é uma chamada que ela tinha. Um elemento importante desses 2 versículos, eles jamais devem ser negligenciados, porque eles mostram para a gente, além de um relacionamento saudável, mostra implicitamente que o papel da sogra aqui, ele mudou completamente o destino de uma estrangeira, e incluiu essa estrangeira em um novo destino, ou numa nova chamada maravilhosa, que é a genealogia de Jesus. Então é impressionante. Ruth sabia lá em sua própria alma o que a sua chamada requeria dela. Isso todos nós sabemos. Por mais que não estejam claras as coisas, você sabe o que você pode estar se potencializando, se desenvolvendo para que a chamada, para que a obra de Deus seja plena na sua vida. Você sente. Existem sinais que Deus dá para o despertamento, para a oração, para a leitura da palavra, para uma vida de santidade, para uma vida de comunhão. Existem sinais, Deus dá para todos nós. O chamado de Deus. Quantas vezes você começa a acordar de madrugada, não é porque está com insônia não, é uma chamada de Deus para você interceder, para você orar por aquela família que está precisando tanto de oração, a pessoa nem está sabendo, mas você está chorando lá por ela. Então são atitudes, são chamamentos de Deus, da próprio compromisso de estar na oração, de estar contribuindo com a obra de Deus. Tantas pessoas hoje estão se despertando para investir em missões, empreendedores, pessoas que tiveram fé. Eu conheço uma pessoa que fez um propósito agora, recente, com a obra de missões. Ele está sendo extremamente próspero. Deus tem feito coisas tremendas na vida dele, porque resolveu a tomar um ato de semeadura de fé para ajudar a obra missionária. Outros, o Instituto Paulo Freire, outros assistência social. Quer dizer, ter atos de fé. São atitudes que geram, às vezes fora da lógica, mas que geram, sem dúvida alguma, colheitas. A ideia de generosidade. Essa convicção interior e esse conhecimento foram capazes de derrotar todos os argumentos apresentados pela sogra. Argumentos corretos, os argumentos que a Noemi coloca, pontuam. São argumentos lógicos e corretos. Convencer a órfã, mas não convence quem tem chamada. Os argumentos lógicos, os argumentos aparentemente corretos, convence a maioria das pessoas que vivem na média da racionalidade humana, mas não quem vive na fé. Quem vive numa dimensão espiritual de fé, não se convence, não tem jeito, não tem para você, tem para mim que creio no médico dos médicos. Não tem mais jeito, o casamento está perdido, para você,
não para mim que crê no sobrenatural, Deus que muda corações. Então, depende da perspectiva de fé, como que você vai enxergar as coisas aí. Então, a crise econômica na terra da Judéia, eu coloquei o mapinha aí, do corredor sírio-palestino, né? A Síria está lá no norte e desce com a faixa de Gaza, que fica no litoral, ali naquele azulzinho que é o mar Mediterrâneo. Descendo para o sul até chegar no deserto Sinai, e depois logo está o Egito. Mas esse corredorzinho aí é a terra de Canaã. É a terra de Canaã, e os romanos, a partir do ano 132 até o ano 136, com o imperador Adriano, apelidou essa terra de Palestina para destruir o sentimento do povo judeu. Mas essa terra aí, onde está hoje o Estado de Israel, tem recortes. Você vê tipo de uma bolinha ali mais para o sul, mais para baixo. Ali está escrito que é a tribo de Judá, ali, a região da tribo de Judá. E ali está Belém, está Jerusalém. Na verdade, Jerusalém ficava na terra, na propriedade de Benjamim. Então, as duas tribos, Judá e Benjamim, estão juntos. Mas Belém é Judá. Aí você tem o Mar Morto, que é um azulzinho ali no meio do mapa, que é o Mar Morto, ou mar sem vida, ou como o Flávio Joséfo diz, mar do asfalto, mar de betume, é o Mar Morto. E passando o Mar Morto, você vai encontrar o reino de Moabe, embaixo, mais para o sul. Moabe, os moabitas ficavam ali. Então, para Noemi ter saído de Belém e ido para Moabe, bom, a situação são três situações. Ou ela desceu pelo sul do Mar Morto e entrou no reino de Moabe, que é o que é mais provável, mais possível. Ou ela foi pelo norte, subiu, aí ela teria que passar pelo Rio Jordão. Se ela foi pelo norte, ela teve que atravessar o Rio Jordão e descer para chegar em Edom. Provavelmente ela foi por outro caminho, ela desceu, só que ela passou por um deserto. Porque esse local onde está o Mar Morto fica 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo. É uma cratera, é um abismo esse local. Então, Belém está mais ou menos a uns 200 metros acima do Mar Morto. Então, a família dele desceu, provavelmente veio para o deserto e chegou em Moabe. E depois fizeram o mesmo. É um caminho difícil, que eu estou tentando dizer para você. Depois que você vai para um outro local, na antiguidade, provavelmente você não volta mais, não dá. Não é igual hoje que você pega o avião, vai e volta na mesma semana. Isso não existe na antiguidade. Se você vai para um outro local, dificilmente você voltaria. Era uma coisa quase absurda. Mas havia também uma chamada de Noemi para ela querer voltar. E não era Ruth, hein? Porque ela não queria que a Ruth acompanhasse ela. A Noemi não queria. Não é que ela não queria, ela deixou claro que ela não tinha mais nada que oferecer para as duas noras. Então vocês ficam em Moabe, vocês são moabitas, é o seu povo, até logo, tchau. Eu estou voltando porque eu não tenho mais nada aqui. O meu marido morreu, perdi os 2 filhos, não tenho neto, não tenho nada. Não tem sentido eu ficar aqui, eu vou voltar, porque existe em Israel uma lei, que é a lei do jubileu. Todas as propriedades vendidas voltam para o proprietário, no ano do jubileu. Falei, então eu tenho uma esperança, que é o ano do jubileu. Eu vou voltar, porque chegando lá, quando chegar no ano do jubileu, vão me devolver uma propriedade. Pelo menos eu tenho uma propriedade. Então, ela tinha ainda, talvez, alguma coisinha para o sustento dela. E como ela tinha o parente que tinha comprado a propriedade, tinha também essa possibilidade. Então ela tinha alguma coisa para voltar, mas é um caminho árduo. Ela podia morrer nesse deserto, tinha um monte, depois ser assaltada, assassinada, ser vendida como escrava, tinha um monte de coisa. Mas ela falou, eu vou voltar. Não tem jeito de eu levar mais. Imagina, se uma mulher era um problema, imagina 2. Então fica aí ao seu povo, não tem nada. Então a Noemi, não era o plano da Noemi levar a Ruth. Não era que ela falou, vou levar. Não era. Mas era o plano de Deus que a Noemi voltasse. Porque a Noemi voltando, então Deus já estava trabalhando no coração da Ruth, para que a Ruth a acompanhasse. Então, o ato de fé da Noemi de querer voltar, provocou um encadeamento de eventos divinos.
Então um ato às vezes seu, quando você fala, eu vou começar a vir toda terça-feira no círculo de oração, irmã Elza, vou começar a vir, eu vou fazer um propósito. Um ato de fé que você faça, desencadeia uma série de elementos divinos. De repente Deus começa a visitar aquele seu filho adolescente, sabe aquele filho que está meio rebeldinho? Deus começa a fazer uma obra pelo ato de fé que você tomou, de vir orar na terça-feira com a irmã Elza. Olha que interessante. Eu vou começar a vir na escola bíblica dominical. Esse ato de fé pode desencadear outros eventos divinos. Então você tem que ser esse desencadeador, você tem que tomar essa atitude. A Noemi tomou, eu vou voltar para Belém. Você tem que voltar para Belém. Se a sua Belém é o círculo de oração, volte para o círculo de oração. Se a sua Belém é a escola bíblica dominical, volte para a escola bíblica dominical. Se a sua Belém é vir um culto de ensino de sexta-feira, volte, porque isso vai desencadear eventos e efeitos divinos na sua casa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Deus é poderoso para, através de um ato de fé seu, desencadear atos divinos. Foi o que aconteceu com Noemi. Ela tomou um ato de fé, eu volto para Belém. A voltar para Belém desencadeia uma série de eventos, inclusive na vida de alguém que estava excluída da comunidade de Israel, que não tinha chance. Isso que é milagre, irmão. Porque dá a entender, a Noemi vai voltar, e Deus vai fazer a obra através da Noemi. Deus vai arrumar um marido para ela que vai ser a mãe do Messias. Não era nada disso. Quem que é a Ruth? Como que Deus enxergou Ruth no meio dos moabitas? Não é um mistério muito grande? O que aconteceu? Quem que é essa Ruth, irmão? Então veja como que Deus faz. Deus procura, a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Deus está com os olhos, não importa se é em Moabe ou se é em Israel. Deus está procurando adoradores. E nós podemos ser os desencadeadores que essa procura seja encontrada. Aí vem a grande contradição da nossa lição, né? Em que aspecto contradição? Bom, Belém vem da palavra hebraica Beiti Lechem. Lechem em hebraico é pão. E Beit, casa. Na casa de pão tem fome. Veja que contradição. Mas é isso que aconteceu. Havia fome em Belém. No local onde se faz pão, onde tem trigo, plantações de trigo. Então ocorreu a escassez que provocou a fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região de Judéia, mas não é só na Judéia, né? Basicamente o alimento básico de todas as nações mediterrâneas. O que é isso? Todas as nações que estão em torno do mar Mediterrâneo. Aí vem desde da Espanha, Itália, Grécia, atual Turquia, né? Que era a Ásia Menor, Síria, o corredor sírio-palestino, ou seja, Canaã, a Filistia, né? Que são os filisteus, o Egito. Todas as nações que estão em volta do mar Mediterrâneo, conhecido pelos romanos como Mare Nostrum, né? o nosso mar, todo mundo ali, a alimentação básica era pão e vinho. Seria o equivalente nosso, o pão e o café. O nosso, seria isso. O vinho para eles era importante, porque você sabe que havia muitas doenças pela água, né? Contaminação das águas. Então a água um pouquinho misturada com vinho era essencial para matar. É a sanasa da época, irmão. Seria isso. Sanasa da época era jogar vinho na água, porque aí você matava os micróbios, né? Muita gente nem tomava água, tomava vinho por uma questão de não tomar água com contaminação. E o pão? O pão é esse pão, o pão mais simples que tem. Essa era o alimento básico da Idade Média. Eu estou falando da Idade Média, não, né, dos povos antigos, mas na Idade Média também. Mas precisamos entender que nós estamos falando do maior número de pessoas que se alimentavam dessa maneira. Eu não estou falando dos palácios, não estou falando dos senhores, dos grandes. Esses não, esses tem aqueles banquetes que você vê lá, né? Mas isso aí é só rei. A população, no modo geral, comia uma vez por dia, quando tinha comida, né? Entendeu? Comia uma vez por dia. Por isso que eles são povos raquíticos. Você pega aí até os faraós mesmo, né? Você vai examinar, as pessoas ficam falando, nossa, hoje parece que tem tanto câncer. Olha lá na múmia, tem câncer também. Não é que hoje tem mais tecnologia.
Então você consegue descobrir que tudo, nossa, parece que antigamente não tinha câncer. Que bobagem é essa, mas que você não sabia o nome da doença, pensava que morria de outra coisa. É o estudo humano, irmão, não tem. Você vai, pega lá as múmias para você ver. Os mesmos problemas. Agora havia sim problemas que têm a ver com a alimentação. Só que as pessoas morriam porque não tinha alimentação. Hoje estão morrendo porque comem demais, né, irmão? É o contrário, né? Mas naquela época era o contrário, não tinha comida, não tinha os meios de produção, não tinha essas grandes produções, não existia. E dependia totalmente do tempo. Se desse qualquer problema no tempo, claro que antigamente o tempo estava mais organizado. Não é igual hoje, esse descontrole, né? Não era assim. Mas ocorria problemas. Também havia estiagem. A gente pensa que só hoje, né? As pessoas aí ligadas ao clima pensam que isso também é uma novidade. Não é. Você vê registros de muita seca em muitos períodos. Na Bíblia você vê muitos períodos de seca. Então não é uma coisa também que incomum. Agora, claro, né, o que ocorre hoje, que dá a impressão que hoje é tudo grande, são as mídias sociais, que dá uma dimensão assustadora, né? Você fica sabendo tudo na hora. Isso dá uma impressão que tudo é muito grande, muito assim, latente. Mas tudo isso existiu, irmão. Não sei, não mudou muito. É claro que a dimensão hoje é diferente, até pelo número da população também, né? Bom, então o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia era escasso, por causa do mau governo, né? Aqueles governos, e também pelo fato do povo ter abandonado a Deus. Então Deus também os abandonou, né? E a cidade de Belém, de onde a Noemi saiu, com o seu marido Elimelec, em hebraico é Elimelech, é o nome dele. Era lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Bom, então Belém, casa do pão, olha só, ou cidade do pão, né? Cidade. E representava basicamente o sustento do povo. Esse aí está escrito em hebraico, da direita para a esquerda, que se escreve no hebraico, né? As pessoas aqui no Brasil vivem falando, eles escrevem ao contrário, né? Bom, na verdade é nós que escrevemos ao contrário, né? Porque a língua hebraica é mais antiga do que a nossa, né? Então é nós que escrevemos ao contrário, né? Se for usar essa ideia, né? Mas ali está escrito Beit Lechem, casa de pão, é o nome da cidade de Belém. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de carestia. Faltava pão em Belém. Segunda-feira, se Deus permitir, eu estou entregando para a gráfica o meu novo livro, e eu falo sobre a cidade de Belém. É um livro sobre geografia, chama Terras da Bíblia, uma perspectiva geográfica histórica, é o nome. E eu falo tudo que você imagina de terra da Bíblia. E eu dou um espaço especificamente para a cidade de Belém. Eu explico a questão do Belém até hoje, para quem quer visitar Belém. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo do quê? De Deus disciplinar pessoas. É um modo, a gente vê isso em muitos aspectos, quando o povo pecava. Naquele tempo Israel havia se afastado de Deus. É o período, na época dos juízes, né? Que está no início do livro de Ruth, fala na época dos juízes. E um dos motivos que eles adoravam o ídolo, por incrível que pareça, era exatamente por causa da fome. Não é uma coisa estranha? Porque na cultura dos cananeus, quando Israel chegou em Canaã, já havia um povo lá, que são os cananeus. Vários tipos de cananeus, perizeus, gegazeus, cananeus, né, amorreus, heteus, eveus, eram tribos cananeias. E todas essas tribos adoravam um deus nacional chamado Baal, que é o Baal. Em cada local, por exemplo, em Sidom, que é o atual Líbano, ali o Baal aparecia como uma espécie de corpo humano e o resto de peixe, uma espécie de uma sereia masculinizada. Mas a maior parte, o Baal aparecia como um touro, sabe o Minotauro, aquele homem forte com a cabeça de touro? Porque o touro na cultura cananeia significa força, viralidade, poder. Por isso que eles vira e mexe, eles fazem um bezerro, mas isso já estava presente na cultura dos cananeus. E quando Israel chegou, a cosmovisão dos cananeus era a seguinte: havia momentos de fome e carestia em Canaã, e havia momentos de grande fartura. Todas as vezes caíam as chuvas, na cosmovisão dos cananeus, era o abençoado sêmen do deus Baal, fertilizando a mãe terra. Então essa era a interpretação dos cananeus.
Esse tipo de crença vai também seduzir o povo de Israel. E muitos israelenses viraram pagãos, adoravam Baal. Você vê até a família de Gideão, o pai de Gideão, olha que fraqueza, pastor Joel, o pai de Gideão construiu um ídolo, um Baal. O Gideão derrubou, Baal quebrou, né? Por isso que ele ficou até apelidado de Baal, né? Porque ele foi lá. Baal, na língua cananeia, a ideia seria o equivalente a Senhor. Seria Baal, ou Baali, meu Senhor. Hoje, em Israel, a palavra Baal significa marido. Já pensou, irmã Vera? O irmão está chegando aí, o pastor só fala, vem aqui meu Baal, misericórdia, né? Seria Baali, meu dono, meu marido, seria essa a ideia que está presente. Mas Baal foi o senhor de Canaã por muito tempo, e essa ideia estava presente, e eles se paganizaram, porque as pessoas, irmão, vão se afastando de Deus, começam a agir que nem pagão. Tem crente assim, irmão, que age que nem pagão. Ele fala que é de Jesus, nada, viu a vida toda atrapalhada, defendendo tudo quanto é ídolo e imoralidade. Então, o bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo. Claro que tinha gente piedosa em Israel. 1.2, a crise de uma família. Então, a família, que ali escrita no livro de Ruth, era constituída por Elimeleque, que é o pai, a Noemi, a mãe, e os filhos, Malom e Quilion. E o Malom e o Quilion casaram, então, com duas mulheres moabitas. Eles resolveram ir para Moabe, por quê? Porque Moabe tinha alimento. Por isso que eles foram para lá. Moabe era um reino. Os moabitas são os descendentes incestuosos de Ló com uma das suas filhas. Tá? E Elimeleque conhecia Deus. Só que é aquela questão, irmão. Tem gente que não ora nada, né? Eu vou mudar. Não dá mais para ficar em Campinas, perdi o emprego, eu vou para não sei onde. Aí dá cabeçada. Tem um caso engraçado aqui, de uma família, que estava com a gente, estava tudo bem, aí deu na teia de ir embora, aí todo mundo ajudou, pagou a mudança, daqui a pouco voltar tudo de novo. É difícil, né, irmão? Às vezes você vê que não tem orientação de Deus, sabe? Não pode ser assim, que nem uma onda do mar, irmão. Até lembrei da música, como uma onda do mar, olha, que fraqueza. Não pode ser assim, irmão, tá? Não, você tem que ter postura, vai orar, tá difícil, vai pedir orientação para Deus. Agora qualquer coisa, volto, vai. Irmão, o que é isso? Não pode ser tão volúvel assim. Tá? Tem que tomar uma decisão na orientação de Deus. Chegaram então a Moabe, e a experiência não foi fácil, porque ela perdeu a família inteira em Moabe. Tá? Então aí está o mapinha. Bom, Moabe, a família em Moabe, a família morreu. Né? Morreu o pai, morreu os filhos, ela ficou sem ninguém. Bom, o casamento dos dois filhos com as duas moabitas trouxe uma esperança no princípio, né? Que embora ela perdeu o marido, mas os filhos casaram. Então os filhos casaram, vão ter filhos, então parece que só que os dois filhos morreram também. Então ela acabou ficando sem ninguém. Tá? Agora eram 3 viúvas. Esse é o contexto, então, da nossa... Imagina 3 viúvas querendo sobreviver numa sociedade completamente exclusiva. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento. E que isso pode afetar o relacionamento das pessoas. Irmão, o que dá mais conflito num casamento, numa casa, numa sociedade, economia, dinheiro. É isso. Está tudo lindo, enquanto tem dinheiro para a irmã pegar o cartão e comprar o sapato e tanta coisa, está tudo lindo. Tira o cartão para você ver. Aí começam os conflitos. Então, irmã, você também tem que... E eu, então? A minha esposa nasceu no dia 15 de março, dia do consumidor. Só Deus na causa, eu estou brincando. Eu brinco com ela, irmão Renato, você nasceu no dia do consumidor, hein? Irmão, tem que saber lidar com a economia, você tem que sentar, abrir o jogo, a gente ganha tanto, não dá para gastar mais do que isso, tem que ter uma reserva. Você tem que conversar, dialogar, a economia não pode ser motivo para perder o amor. Como é que pode a pessoa só ficar nessa? Isso aí é uma coisa tão efêmera, tão passageira. Então tem que repensar. E hoje... Basicamente, os dois têm que trabalhar. É uma outra sociedade, irmão. Não é aquela sociedade mais antiga, que o pai era o único provedor, né? Ele trabalhava. Né? Hoje não dá mais, irmão. Se os dois não trabalharem, nem mantém mais a casa. Olha que situação. São poucos. Hoje, nem sei mais se isso é um privilégio. Né? Nem sei dizer o que é isso. Hoje, todo mundo tem que trabalhar. Como se comportar, então, diante de crises econômicas ou circunstâncias adversas? Irmão,
Paulo dá um exemplo para nós lindo no livro de Romanos, quando ele fala que nem a morte, nem os anjos, nem a vida, ali você pode pôr nem a economia, nem a sogra, nem o casamento, nada poderão me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, irmão, pode separar. Então nós temos que ter o quê? Capacidade de Deus. Por isso que o batismo do Espírito Santo é essencial. Se você não é batizado no Espírito Santo, busca o poder de Deus, pede para o Senhor Jesus te batizar, faz propósito, jejua, consagra, vem no ciclo de oração, vem no dia com Deus, vem orar. Por quê? Porque você precisa de ser revestido de poder, irmão. Noemi decide voltar à sua terra, foi uma decisão acertada, e com ela então volta a quem? Só que ela voltou para a casa dela como amaldiçoada, viu? Tanto é que ela muda até o nome. Claro, ela sai com o marido e 2 filhos, volta sem nada, e com uma nora moabita, ninguém merece, né? Dentro da percepção lógica. Então ela falou, não, eu já não vou mudar até meu nome, nem vou chamar mais Noemi, eu vou chamar Mara, que significa amargo, né? Interessante, todas as Maras que eu conheço são pessoas doces, amáveis e maravilhosas. Eu não conheço nenhuma Mara amarga, mas o significado de Mara é amargo. É um mistério muito grande, né, irmão? Pelo menos as Maras que eu conheço são tudo gente alegre, boníssimas. Orfa aceitou a liberação de suas... Isso é o quê? Eu só estou dizendo isso para provar que nome, significado de nome não significa nada. É só isso, tá? Porque tem gente que é cheio de achar que o nome significa... Não significa nada, tá? Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou. Ela tomou a atitude racionalmente correta, tá? Não dá para ficar, órfã, não tinha fé, essa mulher endemoniada. Tem nada a ver, irmão. Ela tomou a atitude certa, dentro da perspectiva que ela não tinha nem chamada. Ela tinha mais que ficar com a família dela, tá? Então, cuidado que tem irmão que vai pregar, fala cada abobrinha. Dura ainda quando pergunta para a gente, não é, irmão Alberto? Eu falo, né? Depende da perspectiva que você quer dizer, né? A Ruth, ela toma essa atitude porque ela tinha uma chamada. É algo que é inexplicável, irmão. Sabe aquela coisa de Deus? Você não consegue explicar. E nem adianta ficar falando que você tem chamada. Não adianta. É coisa entre você e Deus. A coisa é relacionamento com Deus. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigado. Eu já falei a mentalidade do Oriente Médio naquele momento. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda. Já existia. Né? Não, nem nascia, já existia. Isso é claro. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra que eu disse que um ato de fé de Noemi desencadeou atos divinos? É a ideia aí. Então, se você faz um propósito diante de Deus, isso vai gestar, vai despertar ações espirituais. Por isso que contribuem, ajudam, cooperam em favor daqueles que amam a Deus. 2.2, Ruth conhece o Deus de sua sogra, sem dúvida, né? Ela declarou, teu povo é o meu povo, ela tinha já mudado de posição, né? O seu Deus é o meu Deus, eu não sou mais uma moabita, em outras palavras. Ela teve um gesto de amor exemplar em relação à sogra. Claro que foi a convivência que fez com que ela tivesse essa percepção. E olha só, quando você tem fé, os sofrimentos, as portas fechadas, não são motivo de você perdê-la. Não são. Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. A sua fé vai te dar essa capacidade. Ruth, então, se apega à sogra, não simplesmente por atos familiares, ou porque ela nem oferece mais nada, não tem mais nada para oferecer. A única coisa que mantém é o exemplo de Noemi. A vida de santidade de Noemi que inspira. Falou, eu preciso ficar com essa mulher. Essa mulher é uma mulher de Deus, eu vou acompanhá-la. Tá? Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, isso é uma bênção para a família. Graças a Deus, é bênção, irmão. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. O problema é que tem, irmão, sogra que quer competir com a esposa. Não tem o menor sentido isso. Tá? Precisa desapegar, irmã. Tá? O seu filho casou, você tem que orar por ele, está tudo certo, mas não vai querer pôr o bico no relacionamento deles, irmãzinha. Esse é o problema do conflito. Tá? Não é assim, irmã. Se a sua nora vir falar mal do seu filho para você, você vai ter que engolir, irmã. Epa! Que fraqueza! Não, irmão, escuta.
Não, eu vou orar por você, tal. É um outro lar, irmão. Agora você vai querer resolver? Você não vai resolver, você vai criar problema, conflitos. Tá? E vice-versa. Tá? Não adianta ali, irmão, é Deus que tem que entrar com providência. Então, você ouve tudo que a nora, a reclamação, não. Filha, conta comigo, eu vou orar com você. Ora com ela, abençoa. Chama seu filho, ora com ele. Nunca jogue um contra o outro. Olha, só falou isso, sua mulher falou, para, irmão, isso é tudo coisa, isso é diabolos. Sabe o que é diabolos? Rolamento. É o papel do diabo. O diabo, a palavra diabolos, significa arremessador. Aí seu filho conta uma história para você, meu Deus do céu. Por isso que aí fica esse negócio de sogra, né? Um dos motivos que essa história de sogra aí, essa fama que a sogra tem, é por causa disso. Mas, irmão, por outro lado, nós temos sogras que são exemplos de santidade, de fé, sogras que realmente ajudam, contribuem com os seus filhos, orando, abençoando, acolhendo a todos, respeitando, e não tomando atitudes, né? Imagina, irmão, o filho vem falar com a mãe, algum problema de conflito, que a mãe, filho, vou orar por você, Deus vai dar vitória. Não, filho, pega a mala agora, vem. Que é isso, irmão? Olha que mãe é? Olha que fraqueza da irmãzinha. É o contrário, filho, vamos orar, vou te abençoar, conta comigo. Eu vou lá no Chico de Oração, vou falar com a irmã Elza, pedir para a irmã Elza pôr o nome lá no... orar, é buscar o que eu... Agora faz tudo ao contrário, irmão. Vamos ter uma... Por isso que vem os conflitos. Aí fica, né... O que a gente tem ouvido por aí. Unidos contra a crise. Toda família pode passar por... Toda família vai passar por períodos difíceis, irmão. Não existe, irmão, eu não tenho luta. Isso não existe, tá? Então, nem quero discutir esse tema aqui, porque agora, Romanos 8,31 fala, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, nós podemos enfrentar todo tipo de conflito. Bom, aqui ele vai fazer algumas questões. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Mas nem ficaria juntas, né? Não caminham duas pessoas que não estão unidas, nem caminham juntos. Então, a fé, o amor, a fidelidade é que vai mudar isso. Fé e trabalho, numa perspectiva, então, numa nova perspectiva. Chegaram de volta na terra do pão. O que tinha na terra do pão? Tinha pão de novo, que tinha passado a fome e a estiagem. Então, a Noemi vai procurar quem? Os irmãos da sua família, né? Lá ela vai mudar de nome, né? Ela vai chamar Mara, e a queixa dela, ela achava que tinha sido abandonada por Deus, mas não tinha, era um plano de Deus, né? Era um propósito de Deus maior. A humilhação dela ia daqui a pouco se converter em alegria. Tem muito conteúdo dessa lição, não dá para a gente ficar trabalhando, mas tem um elemento aí que é interessante, que está em Abacuque 2,4, e Paulo vai falar isso em Romanos, porque hoje... Muitos judeus acusam Paulo de ter inventado a doutrina da justificação pela fé, porque os judeus acreditam na justificação pelas obras. Mas é um engano judaico. Por quê? Porque está escrito em Abacuque 2,4, no Antigo Testamento, na Torá, na lei. O quê? O justo viverá da fé. Então Paulo não inventou nada. Paulo simplesmente pegou a profecia de Abacuque. O justo viverá da fé. Abraão foi justificado pela fé. É isso que ele está falando, tá? Então ele não inventou nada. A doutrina da justificação pela fé, então, não é nenhuma novidade estranha ao Antigo Testamento. Recuperando a autoestima, ela volta e é um momento de colheita. Irmão, todo mundo quer fazer parte da colheita, irmão. O nosso negócio é colher, não é verdade? Todo mundo, porque colheita é época de alegria, época de cântico, é época de festa. Colheita, todo mundo quer participar da colheita. Só se esquece de um detalhe, para colher tem que plantar, né, irmão? Tem que semear, né, irmão? Agora tem gente que só quer colher. Isso não existe, tá? Você nunca vai colher nada de onde você não plantou. Então não dá para se fartar se não plantar. Então, a colheita é época de autoestima. A honra do trabalho no campo. Ela vai trabalhar no campo de Boaz, que é um parente de Elimeleque, e de acordo com a lei de Moisés, os proprietários de terra tinham que deixar um pouquinho de alimento para os mais pobres. Eles não podiam pegar tudo, porque tem gente, irmão, que vai colher, pega tudo, até aquela laranjinha que caiu lá, também já pega também. Não. Eles pegavam e deixavam sempre alguma coisa ali para as pessoas pobres. Tá? Essa era a lei, ensinava isso. Então, a Noemi começou, ensinou a Ruth a buscar os alimentos que ficassem. E finalmente, então, aparece o remidor da família, que é o Boaz. Agora, veja bem,
ele não era ele que tinha direito da compra da propriedade, mas o parente mais próximo que tinha direito não quis assumir a responsabilidade, então ele assume. Mas é claro que a história é muito bonita, vale a pena você ler o capítulo 4, que é o fechamento do livro de Ruth. Eu não tenho tempo para falar sobre esse assunto, eu só vou aqui dizer que o pastor Juliano, pastor aqui da nossa igreja, escreveu um livro, O Descalçado, é o nome do livro. Algum irmão aqui já leu o livro do pastor O Descalçado? Pega esse livro para vocês lerem. Ele vai falar sobre a história de Ruth, muito linda, fazendo analogia para Cristo, que é o nosso Boaz, que é o nosso remidor. Então vale a pena, se você ainda não leu, porque talvez você já tenha aquele livro do pastor Juliano, que é de escatologia, né? Que é o mais famoso dele. Mas ele tem um outro livro, que é o livro O Descalçado, que ele vai contar a história de Ruth. Vale a pena você adquirir esse livro. Compre esse livro, nós temos acho que na escola teológica, tá? Vale a pena porque ele vai dar detalhes. Você que está me acompanhando aí online, vale a pena ler o livro do pastor Juliano Fraga sobre o Descalçado, que ele vai contar toda essa história. Então, para nós encerrarmos, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre sogra e nora for sadia, é bênção. Se não for, afeta toda a casa, afeta toda a família, os netos, os bisnetos, todo mundo vai ser prejudicado em um relacionamento conflituoso. A história bíblica, então, de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra. Olha que coisa linda. Uma mulher estrangeira que não conhecia os costumes, não conhecia nada. Ela se integrou de tal maneira que é um exemplo ao ponto de entrar na família do Messias. Portanto, a vontade de Deus é que as sogras e as noras, bem como os genros e os sogros, vivam em união de maneira que a família seja um canal de bênção. Amém, irmãos? Graças a Deus. A próxima lição, nós vamos falar sobre a importância da paternidade. Pensa numa lição bonita. Pensa numa lição que vai fazer você repensar o seu relacionamento com o seu filho. É essa lição. A importância da paternidade na vida dos filhos. Como é importante que os estudos novos tenham apontado sobre a figura do pai. Como é importante. Então venha na próxima lição, mais uma vez, um feliz Dia das Mães para todas as nossas irmãs. Muitíssimo obrigado, tenha uma semana abençoadíssima. Amém.